Seja bem-vinda ao Ame-se, o podcast da Mulher Paranaense. Eu sou Ellen Andrade e hoje tenho a alegria de conversar com a Cláudia Carvalho, que é psicóloga especialista em relacionamentos abusivos e narcisismo. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Ellen. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Cláudia, esse tema está mais presente do que nunca. Nós temos visto a mídia trazendo muitos casos realmente de relacionamentos abusivos. Muitas pessoas começando a se identificar que estão em um relacionamento. Realmente é difícil perceber que está vivendo isso, não é? É. A maioria das mulheres começam a entrar em estado de negação mesmo. Não começam a encontrar justificativas para o comportamento da pessoa abusiva. A própria sociedade também normaliza muitos comportamentos abusivos, né? Então, para a mulher que também já vem, se ela vem principalmente a longo tempo, ela fica muito enfraquecida emocionalmente e muito confusa. Então, é difícil para ela perceber que aquilo é abusivo. E o próprio nome também, né? Relacionamento abusivo. Tem um peso, assim, que a mulher tem uma negação, tipo, não, ele não é abusivo, ele não me bate, por exemplo. E não precisa bater para ser um abuso, né? Para ser um relacionamento abusivo. Então, sim, é um assunto que precisa ser muito falado, e deve existir uma psicoeducação para que as mulheres tenham mais consciência, né? Consigam identificar o que é o abuso, o que não é abuso. Uma das suas especialidades é o comportamento narcisista, né? Uhum. O que é um homem, uma mulher que é narcisista? Então, o narcisismo, ele tem todo um espectro, tá? Nós temos no DSM um transtorno de personalidade narcisista, que faz parte de um grupo, que é o grupo B do DSM-5, que é considerado um grupo errático e dramático, ou seja, um grupo perigoso e cruel, tá? Então, o narcisista, quando eu falo narcisista, inclusive nos meus vídeos, eu falo de um espectro, tá? É de quem tem esse transtorno de personalidade narcisista, conforme o DSM, e todo esse espectro que acompanha os transtornos de personalidade do grupo B, que é esse errático e dramático, né? Então, tem o transtorno de personalidade antissocial, tem o borderline. Então, personalidade narcisista vem de um espectro. Pessoas com traços que se encaixam nesse grupo B. E também a psicopatia, que não é um transtorno, uma categoria à parte, mas também que é muito parecido. E o narcisismo, ele se desenvolve ou ele é hereditário? Como é que ele surge dentro da pessoa? São 3 teorias, Ellen. Não existe um consenso, né, de que, até porque são vários os fatores. Então, são 3 teorias que a gente poderia dizer assim. Ele nasceu assim. A segunda teoria, ou seja, genética. A segunda teoria, ele não nasceu assim, mas o ambiente o tornou assim. O ambiente também pode causar essa mudança. Ou ele nasceu assim e o ambiente piorou as coisas, né? Eu, particularmente, existe uma grande divergência. Há uma linha que acredita que é apenas ambiental, vindo de abuso, de traumas. Há uma outra linha que é o caso que eu acredito, que eu estudo e que me convenceu de que seria o quê? Uma combinação de fatores, tanto a genética, tanto o ambiente, é uma complexidade. E também o que não é falado muito, que antigamente era só ou o ambiente ou a genética, mas a neurociência já nos provou hoje que existe sim malformações no cérebro dos narcisistas e dos psicopatas. Existem áreas que não foram bem desenvolvidas. Então, eu acredito que seja um conjunto de fatores, tá? O ambiente, a genética, os circuitos cerebrais, malformações no cérebro, neuronais, a química cerebral que influencia muito, a química hormonal. E todo narcisista, ele vem a ser um abusador ou não? Todo narcisista é um abusador.
Olha só. Todo narcisista, por isso ele está no grupo B lá. É considerado errático e dramático, é perigoso e cruel. Por quê? Para a gente entender o narcisismo, é importante a gente entender o que é a personalidade. Então, o que é a personalidade? Uma maneira peculiar, individual, que cada pessoa tem de se comportar e de se relacionar com os outros e com o mundo. Tá? Então, envolve como ela pensa, como ela sente, como ela se comporta, como ela se relaciona com os outros e com o mundo. Isso é a personalidade. É inata. A gente nasce assim. Claro, ao longo do caminho, existem interferências que podem alterar a formação da nossa personalidade. Abusos, ambiente hostil, né? O transtorno de personalidade, que é o caso de um narcisista, transtorno de personalidade narcisista, existiu na formação dessa personalidade, lá na infância, quando ele estava na formação, fatores que fizeram com que a personalidade dele não se desenvolvesse adequadamente. Então, existiram fatores que podem ser genéticos, ele já tinha a tendência a ser um narcisista, por exemplo. Pode ser fatores genéticos, pode ser fatores ambientais e podem ser fatores cerebrais. O cérebro não se desenvolve adequadamente. O cérebro não desenvolvendo adequadamente, a personalidade também não se desenvolve adequadamente. Então, por que é importante a pessoa saber disso? Para ela entender que eles não vão mudar. Não tem essa mudança. Não, porque faz parte dele. É genético. Não precisa ser só genético, né? Mas a personalidade formou assim, igual um tronco de árvore, uma árvore que foi plantada, e daí ela encontra obstáculos e aquele tronco dela vai se torcendo, ela faz as manobras e ela consegue se desenvolver. O narcisista é a mesma coisa. Na formação da personalidade, ele passou por coisas que podem ser ambientais, ou genéticas, ou cerebrais, são malformações. Tanto da personalidade, pode ser fases do desenvolvimento da criança já incompletas. Quando ele não completa adequadamente uma fase, vai afetar a outra fase. E depois, na personalidade, no todo dessa formação, ela é afetada. Né? E a neurociência hoje nos traz muito, que isso muitos psicólogos não levam em conta. As regiões cerebrais que não funcionam adequadamente. Um narcisista, um psicopata, ele tem um sistema límbico fraco. E é a parte das emoções. Por isso que a gente ouve falar, e é verdade, eles não têm empatia, tem pouca empatia, né? Pode até ter, mas é tão mínima que nem é considerado. A gente já entendeu agora que todo narcisista é um abusador, mas eu queria entender a diferença de um abusador e um narcisista, porque nem todos os abusadores são narcisistas. Nem todos os abusadores são narcisistas, tá? Existe o abusador, por exemplo, fruto do patriarcado, do machismo. Então, ele aprendeu na cabeça dele que a mulher deve servir, que ele pode fazer o que ele quiser, ser ríspido, xingar, maltratar, né? Mas ele não tem um transtorno de personalidade. Agora, pode ser também que ele não seja diagnosticado com uma personalidade narcisista, mas que ele tenha traços narcisistas, tá? Outra coisa bem importante em falar. As pessoas ficam muito preocupadas com o diagnóstico. É narcisista ou não é narcisista? A gente não pode esquecer que se ele tiver traços narcisistas, mesmo que ele não se encaixe em todos os requisitos, se ele tiver traços, só isso já basta para ele provocar danos terríveis na vida de uma mulher. E aí entra um perfil bem difícil, porque todos os relatos que nós vemos de pessoas que tiveram relacionamentos abusivos nos mostram que elas não conseguiam perceber que estavam vivendo isso. Como é que faz para você entender que você está numa relação abusiva mesmo? Então, como a gente falou no começo, é muito difícil a mulher perceber, né? Quando ela não sabe sobre o tema, quando ela não lê, não procura se informar,
eu diria que o mais importante para ela é ela mesma reparar nela, como ela se sente nesse relacionamento. Você se sente mal? Você se sente tolhida? Você não pode ser você mesma? Você fica preocupada com o que vai falar, porque você sabe que se você falar alguma coisa, vem uma agressão em seguida, uma violência. Então, começar a perceber como que eu me sinto? Eu me sinto respeitada? Se a mulher... Tem muitas mulheres que falam assim, ele é bom, mas eu sofro com ele. Como assim? Se você está sofrendo, não é bom, né? Exatamente, sabe? Mas ele é tão bom, tem momentos que ele é tão ótimo, tão maravilhoso. Opa, mas isso é diferente. Sempre vai ter no relacionamento abusivo, num relacionamento com um narcisista, momentos bons. Sempre vai ter. E isso é a patologia do relacionamento, a montanha-russa, a alternância entre momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. Então, se a mulher começar... Se ela não souber o que é um relacionamento abusivo, o que não é, pelo menos ela começa a se questionar. Poxa, se ele é tão bom, por que eu me sinto tão mal? Por que está doendo permanecer aqui? Por que está doendo? Por que eu me sinto tolhida, eu não posso falar? Isso já é um sinal de que, não é um relacionamento saudável. E para quem está acompanhando a gente aqui, assim, existe um passo a passo para que a gente possa perceber esse relacionamento ou até mesmo identificar os traços narcisistas que pode ter nesse companheiro, nessa companheira? Então, para identificar um relacionamento abusivo, como eu falei, a mulher se perguntar, eu me sinto respeitada? Existe algum tipo de violência? Nos relacionamentos abusivos, a gente precisa, para detectar, primeiro ver o padrão desse relacionamento. É uma coisa pontual ou é uma coisa que sempre se repete, que daí vira um ciclo, né? Então, por exemplo, não trata de ser, é um relacionamento que... O relacionamento, então, para não ser abusivo, não pode existir briga. Não é isso. Claro que pode existir brigas. Todo relacionamento saudável também tem uma discordância. Mas como são essas brigas? Existe respeito? Você pode falar o que você pensa e mesmo que o seu parceiro não concorde, ele respeita a tua opinião? Então, isso seria um relacionamento saudável. Eu posso ser quem eu sou respeitada, embora não haja concordância, a gente consegue conversar, é um lugar de crescimento, eu sei que o meu parceiro torce por mim, é um lugar seguro, eu me sinto segura. Agora, um relacionamento abusivo. Existe maus tratos, existe violência psicológica, violência, às vezes, física, nem sempre, né? Então, a mulher não pode ser ela mesma, ela tem que viver pisando em ovos. Se eu falar isso, ele vai dar briga, então eu não vou falar. Ela vai se anulando, ela vai perdendo o senso de identidade dela. Eu queria vestir tal roupa, mas se eu vestir, ele vai brigar. Isso é um abuso. Quando o teu parceiro intervém, começa a interferir no seu modo de ser. Ele não respeita que você tenha uma opinião diferente da dele, ele não respeita que você queira vestir uma roupa que você gosta, mas ele não gosta. Ele usa de humilhações, ele tende a querer baixar a autoestima da parceira para ele se sentir superior, então ele enfraquece a parceira. Existe o abuso sutil, que ele fala alguma coisa, mas disfarçado de cuidado, de carinho, mas no fundo é um controle. Ou aquilo, ele fala uma coisa, daí ele viu que a mulher ficou brava, é brincadeirinha, você não sabe nem brincar, sabe? Tenta disfarçar. Tenta disfarçar. Agora, no narcisista, o narcisista, ele gosta muito de controle. Então, o narcisista, ele quer o poder e o controle, ele quer dominar, né? E o narcisista começa um relacionamento maravilhoso, um bombardeio de amor,
uma coisa assim que a mulher começa a achar, nossa, esse é o homem da minha vida. Era isso que eu queria. Aonde que ele estava que eu não conhecia antes, né? Por quê? Ele faz toda uma preparação para que haja para que crie-se aquele vínculo, que a mulher se sente realmente conectada a ele. Depois que ele consegue isso, daí ele começa a tirar a máscara dele. E daí começa o tormento dela. E, Cláudia, é possível ter um relacionamento feliz com uma pessoa narcisista? Não. Não é possível. É impossível. O narcisista, ele gosta de confusão. Ele se alimenta de confusão. Ele precisa do outro para se sentir poderoso e forte. Você já contou pra gente, Cláudia, que ele demora para mostrar aí, né, que realmente quem ele é, que ele chega com aquela conquista, né? E ele consegue controlar alguma coisa, alguns comportamentos através da terapia para tentar melhorar ou é muito difícil? Tá, só explicando. Depende do narcisista, ele vai demorar ou não, tá? Quando ele vê que a mulher já criou um vínculo com ele, se for rápido, já mostra. Tá? Ele precisa do tempo, porque o narcisista, ele escaneia a pessoa. Então, no começo do relacionamento, ele vai fazer um scanner em você. Ele vai ver, poxa, essa é a mulher que quer casar e ter filhos. Então, eu vou vestir essa máscara, essa persona, para quê? Vou fazer o que ela quer, vou ser o personagem que ela busca. E vou falar também que o meu sonho é construir família, é ter filho, mesmo que não seja. Então, ele vai fazer o scanner. O sonho da outra mulher é viajar pelo mundo. Não quero ter filho, quero viajar pelo mundo. Eu também quero viajar pelo mundo. Então, ele vai criando personagens para conquistar essa mulher. E junto disso, bombardeio de amor lá, né? Que vai, a nível cerebral, isso é muito importante falar. O que conecta a mulher a um narcisista ou a um psicopata não é o que as pessoas pensam, o amor romântico é aquilo que tudo pode. Não é só o amor, a atração. A atração começa, mas depois dessa atração, que também faz parte da química cerebral, são todos os hormônios, toda a química cerebral que envolve em todo esse percurso de atração, apego e vínculo. Se eu estou me identificando aqui num relacionamento abusivo, quais seriam os primeiros passos que eu preciso dar para começar a sair dele, Cláudia? O primeiro passo é sair do isolamento, porque geralmente todo abusador e narcisista procuram isolar a mulher. Isolar em que sentido? Fazer com que ela se distancie de famílias, de amigos, de pessoas que podem opinar, dar uma luzinha para ela. Olha, eu acho que você está num relacionamento abusivo. Então, por que a gente sabe que uma das características de um relacionamento abusivo também é isso? O parceiro vai fazer com que a mulher se afaste das pessoas que ele sabe que pode estragar esse controle dele, que pode dar um aviso para essa mulher. E aí, ela dá muita importância para o que ela sente, o que eu já falei. Se sente mal na relação, é hora de sair. Mas é tão difícil sair. É difícil. O vínculo de um relacionamento com um narcisista, ou de um relacionamento abusivo em geral, mas com um narcisista é pior, né? Porque é uma intensidade muito maior. É um vínculo muito mais forte do que um relacionamento normal. Então o amor é maior? Não. Aliás, nem existe amor nesse relacionamento. É um vínculo traumático. O vínculo traumático afeta as regiões também cerebrais da mulher. Ela fica com uma tomada de decisão diminuída, então ela não consegue tomar decisões. Ela fica confusa, ela entra em dissonância cognitiva, que é aquilo, uma hora ela não consegue... A dissonância cognitiva é um dos sintomas, uma das consequências de estar num relacionamento abusivo, sabe? Então, por exemplo,
ela fica aquele sentimento dual. Uma hora ele é bom. Ah, ele é bom, eu não vou me separar. Olha, hoje ele me trouxe flores, ele foi gentil. No fundo, ele é bom. Vai pegando os momentos bons para ter esperança, Aí, né? depois acontece alguma coisa ruim, ela vê, nossa, ele é um monstro, como que ele pôde fazer isso? E não sei o quê. Então, ela fica sem uma coerência no pensamento e nas sensações. Ela fica brigando com o bom, o ruim. Ele é bom, ele é mau. Eu sou feliz, eu sou infeliz. Por quê? Porque isso faz parte do estresse pós-traumático complexo que ela vive. Então, ela mesma está vivendo na química cerebral dela que ela não consegue completar uma tomada de decisão, por exemplo. Porque aquela região já afetou ela. E aí ela entra que ela já está com todos os seus as, que eu falo, autoconfiança, autoestima, todos os seus as lá embaixo, num nível que já foi destruído. Por mais autoestima elevada que ela tivesse no começo. A mulher perde todos os seus as. Autoconfiança, autoamor, autoestima, né? E para ela sair, ela vai ter que buscar apoio. Só com muita ajuda para sair de tudo isso. Ajuda, conhecimento. Por que eu tenho o meu perfil lá que fala do narcisista? Porque a primeira coisa que a mulher precisa é uma psicoeducação. Ela precisa entender que ela está num relacionamento com um narcisista, não com uma pessoa normal. E que essa pessoa não vai mudar. Não vai mudar. Faz parte da personalidade dele. Você tinha me perguntado, eu não tinha respondido. E tratamentos? Ellen, algumas abordagens até falam em tratamentos. Mas eu diria assim, o progresso de um tratamento com um narcisista é medido em milímetros. E os danos que eles podem causar são medidos em quilômetros. Olha a diferença. Então, assim, não se vê resultado no tratamento. Porque eles têm um transtorno de personalidade. Uma das características de um transtorno de personalidade é ele ser difuso e permanente. Permanente significa vitalício. É para a vida toda. Pra sempre. Ele pode fazer terapia? É um perigo um narcisista fazer terapia. Por quê? Ele vai aprender a manipular, vai aprender mais ainda comportamentos para confundir a mulher. Vai utilizar ainda disso. Ele vai utilizar disso ainda. E ainda vai manipular os psicólogos que não entenderem muito desse assunto. E até os que entendem, é muito fácil ser manipulado por eles. Então, a mulher entendendo, por exemplo, que o narcisista não vai mudar, já é um start para ela conseguir sair da relação. Para dar esse primeiro passo. Para dar, né? Olha só como nós precisamos falar muito sobre esse tema. Ellen, é um tema que tem tanta coisa para falar. Por isso, nós precisamos cada vez mais falar desse tema e falta tempo para nós falarmos tanto sobre isso. E eu falo demais, né? Aí, é que eu me empolgo, porque tem muita coisa para explicar. E como as mulheres que estão nos acompanhando precisam saber disso tudo, né? Conhecer sobre esse tema. Se ela se conhece, a partir desses traços, super traços dela, ela não vai mudar, é a personalidade dela. Mas ela vai aprender a gerenciar. Isso que é o importante, gerenciar. Ela vai aprender a gerenciar o que faz ela ser vulnerável a um narcisista. Ela vai continuar sendo hiperempática, mas ela vai gerenciar. Então, essas mulheres têm, por exemplo, o que nós chamamos de confiança cega. Elas partem do princípio que, até que me prove o contrário, eu vou confiar nele. Ele não me fez nada, até que me prove o contrário, eu vou confiar. É aquela mulher que tem a tendência a confiar nas pessoas, porque ela é boa. Ela é boa. Ela é responsável, ela é uma pessoa do bem. Então, ela acha que ela pode confiar. Até a pessoa mostrar o contrário, ela confia. E o que é a confiança? Confiança é algo que precisa ser construído. A pessoa precisa provar para a outra que ela é digna de confiança. Vai ser a partir das atitudes dela. Então, a mulher vulnerável, com esses super traços, ela acha que não. Ela acha que ela pode confiar de cara já. E, além disso, ela tem um nível elevado de ocitocina
que aí entra a química cerebral. Essas mulheres também, em pesquisas, já comprovaram que essas mulheres têm um nível elevado de ocitocina. O que é a ocitocina também? É também o hormônio da confiança. Ela confia. Confia em tudo. Você percebe, então, como é que é uma rede? É um conjunto de fatores. Não é só, só o amor. É o amor. Não. Existe por trás hormônios, existe por trás o funcionamento do cérebro. É uma rede que faz com que dificulte a vida da mulher em sair. E nós precisamos ligar esse alerta, por isso que nós trazemos esse conteúdo para você aqui no Ame-se. Cláudia, muito obrigada por você vir nos trazer todo esse conteúdo hoje. Foi um prazer meu. Muito obrigada. Quer deixar um recadinho para finalizar? Eu gostaria, e por isso eu tenho o meu perfil lá no Instagram, que mesmo a mulher que não está num relacionamento abusivo, ela comece a estudar esse tema, porque todas nós podemos nos deparar com um narcisista, um psicopata. Eles estão em muito maior número do que é mostrado, tá? Então, estudem sobre o tema, porque você pode estar hoje num relacionamento saudável, mas você não sabe, pode amanhã aparecer um narcisista, que são vários que estão ao nosso redor, no ambiente de trabalho, né, enfim. Então, estudem o tema. Descubram para que, se um dia aparecer um narcisista, vocês já conheçam e saibam identificar. Cláudia, muito obrigada. Para fechar, vamos fazer o nosso Ame-se. Seja sempre bem-vinda ao podcast da Mulher Paranaense.